Oi, gente, boa noite. Desculpa esses minutinhos de atraso, eu não estava conseguindo me conectar pelo computador, mas eu resolvi entrar pelo celular mesmo, porque o computador está bem lento aqui, então eu ia atrasar mais ainda se eu continuasse tentando. Eu queria saber como que está o áudio, se vocês estão me ouvindo bem e vendo bem, já que eu estou pelo celular hoje. Boa noite, Bruno. Boa noite. Bruno, a gente sente que pelo celular é bem melhor, tanto a tua Me ouvem imagem melhor quanto o ainda teu pelo celular? áudio. Ah, então Teu tá. Então áudio vou fazer hoje só está pelo bem celular. melhor, não é? Tu não acha, auxiliadora? Isso, exatamente. É bem melhor, já ia dizer. Faça todo dia pelo celular. Também percebi as pessoas. Então tá ótimo, gente. Então vou fazer só pelo celular agora. É a tecnologia hoje em dia, né? Um aparelho desse tamanho, ele é mais eficiente do que os computadores, né? Exatamente. Vamos lá então, gente, continuar. Eu acho que já tem gente suficiente aqui, né? A Maria Augusta, auxiliadora. Já tem bastante gente aqui, já dá para começar, né? Bom, e aí, gente, falar sobre sonhos, né? Na semana passada, a gente deu uma importante introdução falando sobre os atos falhos, e aqui eu vou começar trazendo um conceito para vocês, já que eu estou falando dos atos falhos, que ele é fundamental para entender essa questão dos atos falhos em si, dos sonhos e dos sintomas, que eu acho que quando a gente se propõe a estudar a mente humana, a psicanálise, entender como que funciona um sintoma, é uma das principais coisas que a gente quer entender. Então, assim, por que que uma pessoa fica ansiosa? Por que que uma pessoa tem uma crise de ansiedade e tantos outros sintomas, né? O medo, as fobias, né? Que são tão comuns, né? Como que um medo surge? Como que uma fobia surge, por exemplo, né? E outras formas de adoecimento psíquico a gente se questiona. E a Freud ele vai nos dizer que a lógica de uma neurose é a mesma da lógica do sonho, que é a mesma da lógica de um ato falho. Como que eles acontecem? Quando Freud explica os atos falhos, lá na conferência de 1916, ele fala sobre a formação de compromisso. E é essa definição que eu queria trazer para vocês entenderem, para a gente ir para os sonhos, e hoje a gente vai esmiuçar alguns conceitos importantes sobre os sonhos, para ver se a gente consegue, no nosso próximo encontro, ir para o próximo tema. O que é a formação de compromisso? Vamos pensar lá num ato falho. Ele conta, o Freud, falando sobre os atos falhos, ele dá muitos exemplos. Assim como para falar de sonhos, ele conta um monte de sonhos, para falar de atos falhos, ele conta uma série de atos falhos, de lapsos, e eu quero pegar um bem simplesinho, bem curtinho, para a gente ficar só nesse exemplo, porque por ser mais simples é mais rápido, né? Para a gente ganhar tempo. Eu vou falar só desse exemplo. Que ele fala de um deputado, claro que da época, e até aqui abrindo um parênteses, às vezes é difícil entender os exemplos de Freud por causa disso. Uma questão, a questão da língua, outra questão da época, né? Então ele fala de muita coisa do contexto histórico, do que estava acontecendo ali na região dele, no país dele, na época dele, que para a gente às vezes é um pouco distante. Sabe, por exemplo, quem que era o prefeito da cidade lá em Viena, né? Quem que era o prefeito de Paris, né? Ele dá exemplos assim. E outra, quando ele fala dos lapsos de fala, ele dá exemplos de palavras parecidas. Então, nos atos falhos, quando a pessoa vai falar uma frase com uma palavra, ela troca aquela palavra-chave por outra que a pronúncia é parecida. E aí tem um sentido para o alemão. Só que para o português, para a gente não entende nada, né? Por que substitui uma palavra por outra?
Então ele fala, tem um ato falho lá que ele dá um exemplo de alguém que está dando elogio e ele usa uma palavra que é eu quero elogiar e, na verdade, ele troca por arrotar. Só que no alemão, elogiar e arrotar são palavras parecidas, com a pronúncia parecida. Então, é um ato falho. E aí, um ato falho que eu acho que dá para a gente entender, ele fala que o presidente da sessão da Câmara dos Deputados foi abrir a sessão. Então, ele começa, boa tarde a todos, gostaria de encerrar a sessão. Ao invés de falar, gostaria de abrir a sessão, ele gostaria de encerrar a sessão. Um ato falho. Um ato falho que não é difícil a gente encontrar, não é difícil acontecer, concordam? Né? E aí, desse ato falho, qual que é a explicação de Freud? Que fica muito claro qual que era o desejo do presidente da sessão. Ele não queria estar ali. Ele queria, naquela hora, encerrar a sessão. Que saco! Abrir uma sessão na Câmara dos Deputados, eu queria encerrar e voltar para o hotel, voltar para casa, sei lá. Ele queria encerrar a sessão. Só que ele não queria falar isso, ele queria falar abrir, né? E no lugar de falar abrir, ele falou encerrar a sessão. Então ele usa esse exemplo, que é quando o desejo escondido, ele se torna expresso, certo? Ele é expresso, ele encontra um escape para ser expresso. Então, por exemplo, quando é um outro ato falho lá, só que ele usa uma palavra em alemão, que um funcionário numa reunião festiva, numa confraternização de uma empresa, ele foi fazer um brinde pro chefe, e no lugar de falar falar o nosso caro chefe, ele falou um palavrão. Não sei qual que seria a tradução, né, disso, mas xingou o chefe, porque tinha uma palavra parecida. E ele fica todo sem graça, pede desculpas, né, e fala qual palavra que ele queria usar para fazer aquele elogio para o chefe. O que nós temos aqui? Uma formação de compromisso. Formação de compromisso entre o quê? Quando dois desejos se encontram em um só. Ele tinha o desejo de falar uma palavra, mas também ele tem um outro afeto aqui escondido, que é a raiva que ele tem do chefe. Para sair a raiva e o desejo de elogiar, encontrou uma palavra que se encaixava nos dois. Se encaixava na raiva por ser um xingamento, se encaixava no desejo de elogiar por parecer com uma palavra elogiosa. Entendem o que eu estou querendo dizer? Então, lá com o deputado, com o presidente da sessão da Câmara dos Deputados, acontece a mesma coisa. Por um lado, ele queria encerrar a sessão. Por outro lado, ele tinha necessidade, por formalidade, de abrir a sessão. Então, ele consegue, por meio dessa postura e dessa fala dele, fazer as duas coisas. Ele abre a sessão e consegue colocar para fora o desejo dele de encerrar a sessão ao mesmo tempo. Então, isso seria uma formação de compromisso que acontece, por exemplo, no ato falho. No sonho, vai acontecer a mesma coisa. Nos sintomas, a mesma coisa, que é aparecer, os dois lados saem em vantagem. Os dois lados, tanto a vontade de exprimir o desejo, de exprimir aquilo que é inconsciente, quanto o desejo de reprimir aquilo, porque ele não sai do jeito que é, certo? Então, e os sintomas, a mesma coisa. Então, por um lado, a raiva da empregada e o nojo do cachorro bebendo no copo, eu acho que esse exemplo é um dos mais fantásticos, né? A raiva desse cachorro, a raiva da empregada e o nojo do cachorro se encontram expressão quando ela decide ela não consegue mais beber água. Ao mesmo tempo que ela não está precisando colocar essa raiva para fora, ela está continuando sendo aquela moça recatada.
que ela era de uma família recatada, onde, à época, a mulher não podia expressar raiva, nojo, humilhar a empregada, expor seus afetos dessa forma. Então, ela consegue cumprir, satisfazer essas duas necessidades. A necessidade de continuar sendo recatada, educada, chique, não consigo beber água. E, ao mesmo tempo, a necessidade de colocar aquele nojo do cachorro para fora. As duas necessidades encontrando uma única saída. Isso Freud chama de formação de compromisso. Esse é um conceito muito importante, formação de compromisso, que a gente vai encontrar sempre no consultório. Qual que é a formação de compromisso desse paciente, por exemplo? Qual que é a formação de compromisso dessa pessoa? E é interessante que Freud fala que uma das melhores formas da gente entender os sonhos é começando a interpretar os próprios sonhos, né? Que é uma forma bem legal que a gente consegue entender como que os sonhos funcionam. Interpretar os próprios sonhos e interpretar os sonhos dos outros. Se der tempo, no final desse encontro, eu vou ler um sonho de um paciente recente. O paciente trouxe um sonho semana passada, que esse paciente traz sonho toda semana. Ele vem várias vezes na semana, mas pelo menos uma vez na semana ele traz sonho. E aí eu vou ver se eu trago um sonho dele para a gente poder conversar sobre esse sonho, pensar nesse sonho. Mas vamos lá, vamos falar de sonho para a gente pensando aí nos conceitos que Freud vai trazendo ao longo da explicação dele sobre o sonho, ao longo da explicação dele sobre como se interpretam os sonhos. Por qual é a importância, gente, de estudar os sonhos? Porque os sonhos é uma das formas que o inconsciente se expressa. O que eu acabei de falar, da mesma forma que no ato falho, o inconsciente se expressa. Bruno, o que é que tem no inconsciente? Lembra que na semana passada eu falei bastante para vocês dos afetos reprimidos, né? Tanto desejo, sentimentos, coisas que ficaram reprimidas, né? Mas é importante a gente pensar que o que povoa o nosso inconsciente não é somente aquilo que eu coloquei para fora, como naquela ilustração que eu trouxe para vocês, do cara que está atrapalhando a conferência e é colocado para fora da porta. Não, não é só isso. Lá fora dessa porta, vamos pensar assim, tem algo que povoa, que já pertence àquele lugar. Então, tem coisas que em algum momento das nossas vidas foi consciente, e por ser muito difícil, muito insuportável, a gente reprimiu, tornou inconsciente, mas é importante a gente entender que também existem coisas que sempre foram inconscientes. Bruno, o que, por exemplo? Coisas que são inatas, coisas que já nascem com a gente. Então, a gente vai estudar, por exemplo, nos próximos encontros, um pouco sobre as pulsões, a energia que move a vida, a energia sexual, por exemplo. Parte dela ela se move por todo o psiquismo, mas a expressão de parte desses desejos é inconsciente. O id, que a gente vai estudar também, melhor depois, ele é totalmente inconsciente, que é o quê? São os nossos desejos. Que no id estão, Freud explica assim, os representantes psíquicos das necessidades somáticas. O que é somático? Aquilo que é do corpo. Soma é corpo. Então, o nosso corpo tem fome, o nosso corpo tem sono, o nosso corpo tem necessidade de se mover, de ser agressivo, agressivo no sentido de ir, de se defender, de se proteger, tem necessidades sexuais, né? Essas necessidades vão tendo representantes psíquicos, que são os desejos do id, esses impulsos. Eles são inconscientes. Não é consciente para nós, eles são totalmente inconscientes. E nós conseguimos acessá-los indiretamente, através, por exemplo, dos lapsos e dos sonhos.
Então, muito dos nossos sonhos, temos conteúdos que foram reprimidos, mas a maior parte, a gente pensa assim que muita coisa do que foi reprimido fica ali num nível pré-consciente. Mas há muito também que é lá de um nível mais profundo do nosso inconsciente, que é aquilo que é inato. O que é inato, o que é do id, o que é inconsciente, ele encontra muita expressão na vida do bebê. O bebê expressa muito aquilo que lhe é inconsciente. Ele expressa o tempo todo. Para Freud, o bebê ele era só id. Para Freud, né, depois os outros autores eles vão entendendo de outras formas. Por isso que é importante a gente continuar estudando, né? Então, a gente pensa em talvez no próximo semestre fazer um grupo de Melanie Klein para a gente estudá-la, porque Melanie Klein vai falar para a gente que o bebê ele já tem ego, ele já tem eu, já tem um super-eu. Para Freud, ele só id. Por quê? Para Freud, ele é só id? Porque para ele o bebê é esse mundo caótico do inconsciente, por isso ele só grita, ele só chora e dorme. Não faz o que bebê faz? Quando não está dormindo, ele está chorando. Quando está chorando, ele está dormindo. Porque ele só é uma massa de carne desejante. Desejando, 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 desejando e se satisfazendo. A Freud, o bebê é quase só isso. Né? E é isso que povoa o inconsciente. O que povoa o inconsciente? O nosso infantil. O infantil povoa o inconsciente. Né? O infantil, gente, ele está presente. Eu vou ver se eu mando para vocês hoje um texto que eu escrevi, exemplifiquei com um fragmento de um caso meu. Vou mandar para vocês, acho que vou tentar mandar agora para vocês no grupo, que define uma introdução aí para a gente pensar o que é esse inconsciente, o que é o inconsciente para Freud. Porque ele é povoado de muitas coisas que nós não acessamos. Tem um texto de Freud que chama O Estranho. E aí esse texto em diferentes versões aí, é interessante você procurar isso. Vocês conseguiram? Aqui para mim só está aparecendo a Maria Augusta e a Auxiliadora. É que no celular aparece menos pessoas de uma vez. Mas vocês conseguiram entrar naquele link que eu mandei para vocês, onde estão todas as obras completas de Freud, com todos os textos? Vocês entraram lá? Eu Não? não vi ainda não, Bruno. Eu mandei lá no grupo esse link, vai abrir uma página que tem o link para baixar cada volume das obras completas. A versão que tem lá disponível tem 23 volumes, que são da editora Imago. Ela não é a melhor de todas as traduções, mas é uma tradução, a primeira que veio para o Brasil, é uma tradução importante. A gente fala que não é a melhor, porque ela não foi traduzida direto do original. É o original que foi traduzido para o inglês e do inglês para o português. E aí, o que eu vou mandar para vocês? Falando sobre, uma tentativa bem resumida aqui, é um texto bem curtinho, dá para vocês lerem hoje antes de dormir. O que é esse inconsciente que Freud propôs? Depois eu mando, senão vou me distrair aqui. O que é esse inconsciente que Freud propôs? O que é isso, né, que Freud propõe para a gente? O texto O Estranho de Freud, aí em outras versões ele chama O Infamiliar, o Inquietante. Por que é inquietante, é estranho? Porque eu sou estranho a mim mesmo. Eu não posso dizer que eu me conheço. Eu acho que num grupo de estudos de Freud, esse é um tema quase que central aqui para nós pensarmos. Que autoconhecimento é esse que a gente acha que tem? Nós não nos conhecemos. Nós não sabemos o que nós desejamos.
nós não sabemos o que queremos, o que realmente vai dentro de nós. Por isso que, às vezes, você faz uma interpretação para um analisando e ele arregala os olhos. E assim, gente, uma interpretação que a gente faz em análise, a gente está contando algo novo, a gente está falando daquilo que a gente viu no paciente. Eu estou falando sobre você, porque te assusta. Percebe? Então, por exemplo, ou quando e por isso que eu sempre, quando eu vou falar algo para um paciente, eu devolvo para ele aquilo que ele me deu. Ele acha estranho, eu digo para ele, mas você me disse isso. Normalmente, como que eu começo uma interpretação? Eu falo, você percebe o que você acabou de dizer? Porque é sobre ele, não é sobre mim, não é sobre o que eu acho dele. Por isso que eu brinquei com vocês na semana passada, que em boa parte das vezes a gente corre o risco de estar errado. Porque quem sou eu para falar sobre você? Por isso que numa sessão de análise, quem fala é o analisando, não o analista. É claro, né, que a gente tem um papel ativo, sim, e é um papel muito ativo, né? Às vezes, pessoas próximas brincam assim, seu trabalho não cansa, você só fica sentado ouvindo. Eu não fico só sentado ouvindo. É cansativo, é estressante, é pesado, é gostoso, por isso tem que amar o que faz. Mas se não existe muito amor pelo que faz, não vai. Porque pesa, é um trabalho gigantesco. Mas o trabalho é maior para o analisando do que para o analista. Porque é sobre ele. Ele tem que se descobrir, ele tem que se compreender. E ele se assusta. Lembra quando eu brinquei com vocês? Brinquei porque eu estava falando de mim, mas era uma verdade quando eu falei para vocês que em um dado momento a minha analista fez uma interpretação que eu saí de lá, eu não achei mais meu carro, eu fiquei desnorteado. Mas eu fiquei desnorteado porque se ela expôs algo que está dentro de mim, porque eu sou estranho a mim mesmo, é o estranho que habita em mim, não é, mas não é um outro, tem um espírito. Sou eu. Então, por que que eu sou estranho a mim mesmo? Porque o meu psiquismo, ele é, em geral, inconsciente. Parte ou outra dele submerge, emerge, aliás. Parte ou outra dos meus conteúdos psíquicos emergem. Mas, no geral, o meu psiquismo é inconsciente. Não é acessado diretamente por mim. Porque quando alguém, por exemplo, eu não sei se eu falei isso para vocês já, mas quando normalmente pacientes que vêm encaminhados por psiquiatras, principalmente em clínica de convênio, eles vêm encaminhados por psiquiatra e o psiquiatra já prescreve que ele procure um psicólogo que atenda numa outra abordagem que não seja a psicanálise. Porque entende-se que outras abordagens da psicologia vão trabalhar de forma mais diretiva e vão mesmo trabalhar de forma mais diretiva para eliminar aquele sintoma do qual ele se queixa. E é verdade. Então, por exemplo, e até eu, em algum caso, eu devo encaminhar um paciente meu
para uma psicoterapia cognitivo-comportamental, por exemplo. Quando é que eu vou fazer isso? Por exemplo, eu dei esse exemplo para vocês? Acho que não, né? Um paciente, por exemplo, que ele tem fobia de avião, ele não pega avião de jeito nenhum. Ele não consegue entrar em avião, só que ele tem uma viagem para fazer a trabalho daqui 2 meses. Comigo, a gente não vai eliminar essa fobia, porque eu não tenho técnica para isso, não é meu interesse em psicanálise eliminar esse sintoma assim. Então, eu posso falar para ele, olha, eu entendo que a sua fobia de avião é outra coisa. Então, Bruno, que isso me encasqueta, porque ele tem a fobia do avião. Aí, se ele vai para uma outra abordagem, ele consegue andar de avião, mas o incômodo ficou lá ainda, né? Ficou? Então, aí sabe o que acontece? É isso que eu vou falar para esse paciente. Vai lá na minha colega terapeuta cognitiva comportamental e ela vai fazer exercícios. E o legal da TCC é isso, né? Que eles fazem exercícios, passa lição de casa, o paciente faz uma série usa uma série de técnicas, existe a dessensibilização e outras técnicas que eu não... a dessensibilização é o único nome que eu lembro, acho que porque a gente fica pensando nele, né? Porque essa palavra é um pouco mais difícil. Mas tem uma série de outras técnicas para eliminar a fobia, que eu nem lembro quais são, nunca estudei a fundo, mas que elimina mesmo o medo. E aí sai o medo daquilo. Só que o que acontece? Lembra que eu falei, o sintoma é uma formação de compromisso? Se você elimina essa expressão, o conteúdo continua lá. E aí vai acontecer o quê? Um deslocamento. Some a fobia de avião. Daqui 6 meses esse paciente me volta com uma fobia de elevador. Daqui 6 meses ele me volta com uma fobia social. Daqui 6 meses ele me volta com uma impotência sexual. Ejaculação precoce. Entende? Por isso, na psicanálise, a gente entende por aí. Que se a gente elimina a expressão do medo, esse sintoma vai deslocar. E vai mesmo. Por exemplo, agora uma coisa assim, extremamente comum, que com certeza vocês conhecem pelo menos alguém. Conhece alguém que fez bariátrica? Qual que é o problema? Eu fiz um curso só de avaliação psicológica de paciente candidato a bariátrica. Qual que é o problema? No Brasil, para você fazer uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia de redução de estômago, aí tem vários tipos, né? Para você fazer uma cirurgia dessa, você só pode fazer se você tiver feito uma avaliação psicológica. Tem que ter um laudo de um psicólogo. Só que, como quase tudo aqui no Brasil, isso é na teoria. Na prática, tem um monte de psicólogo que ouve esse candidato à bariátrica por 40 minutos, assina um papel e autoriza ele a fazer a cirurgia dele. Porque esse paciente, ele vem... Gente, faz um bom tempo aí, vou falar para vocês, que eu sou capacitado para fazer uma avaliação dessa. Recebo quase todo mês contato de alguém querendo querendo laudo para fazer bariátrica. Pergunta quantos fecham comigo. Sabe por quê? Que eles falam assim, hoje é dia, deixa eu ver, hoje é dia 22 de agosto. O paciente chega para mim e fala assim, hoje é segunda, né? O paciente chega para mim e fala assim, olha, a minha cirurgia está agendada para sexta-feira agora, só que eu preciso de um laudo seu me autorizando a fazer.
Eu vou autorizar você por quê a fazer se eu nem te conheço? Eu nem te avaliei. E eu não sei se esse laudo que eu vou fazer para você vai te autorizar a fazer. Se está com a sua cirurgia pronta, não, só assinar um papel. Eu não faço esse trabalho. Pode ser que você encontre colegas, encontra, viu? Colegas que fazem dessa forma, mas eu não faço. Gente, porque não é assim que funciona, meu Deus do céu. Não é assim que funciona. Por quê? Vamos pensar aqui no paciente de bariátrica. Esse cara, essa cirurgia, ela é indicada para ele porque ele tem uma doença, certo? Qual que é a doença dele? Obesidade. Obesidade tem cura? Não. A bariátrica cura a obesidade? Não. Ele vai continuar sendo uma pessoa com obesidade, só que sem capacidade de engordar. O estômago dele é incapaz de comer o tanto que ele comia. Só que, por que ele precisa de fazer uma avaliação comigo? Porque eu vou avaliar ele e eu vou descobrir por que ele come desse jeito. E aí eu descubro que ele come desse jeito porque ele tem uma compulsão alimentar gerada por uma ansiedade. Nananana. Fazer a cirurgia que ele vai fazer sexta-feira não vai resolver nenhum desses problemas. Só vai deixar ele incapaz de ingerir aquele tanto de alimento. Só que se ele continuar, eu posso, porque eu assinei um papel, matar ele. Porque se ele não tiver capacidade de comer menos, ele morre. Não é assim, gente? O paciente que reduziu o estômago, se ele comer mais do que ele aguenta, ele não pode morrer? E quem é que pode descobrir se ele é capaz ou não de comer menos depois dessa redução? O psicólogo. Por isso que esse psicólogo tinha que fazer uma avaliação bem feita. E não assinar um papel porque a cirurgia dele está marcada. Se morrer ainda, é culpa minha. Porque eu não vi. É claro que dificilmente esse BO vai cair no meu colo, né? Mas eu tenho consciência. Não vou assinar para um paciente fazer uma cirurgia sem eu saber se ele é capaz de lidar com as consequências dessa cirurgia. Bruno, o que você está fugindo do assunto? Não estou fugindo do assunto. Porque pensa assim comigo, esse paciente que fez a bariátrica, que vai fazer a bariátrica, ele tem uma compulsão alimentar. E eu já atendi vários pacientes bariátricos que, porque não podia comer mais, desenvolveu uma compulsão por compras. Eu atendi uma paciente que ela estava enlouquecida. No pior significado que essa palavra pode ter, porque ela falou, Bruno, eu tinha compulsão alimentar, eu fiz a bariátrica, não podia comer mais. Eu desenvolvi uma compulsão por compras, eu estourei todos os cartões possíveis, meu nome é sujo em todo lugar, não consigo comprar mais. Desenvolvi uma compulsão por sexo, só que eu sou feia, ninguém quer transar comigo, eu não dou conta, eu não sei o que eu faço mais. Porque ali, explodir. Não pode comer, não pode gastar, não pode transar. Isso é ela falando, tá, gente? É o julgamento que ela fazia dela. Só que ela estava trabalhando 16 horas por dia. Então, ela saiu de uma compulsão para outra. Aconteceu que a Maria Augusta temeu que podia acontecer com esse paciente da fobia de avião. Deslocou o sintoma. Eu usei o exemplo da bariátrica porque é um caso assim que a gente tem mais, eu acredito que todo mundo aqui tem contato, porque se tornou muito comum pessoas fazerem esse tipo de cirurgia. E fazem esse tipo de cirurgia sem essa avaliação, e se você chegar mais perto para se aproximar dessas pessoas, você vai ver. É muito comum você encontrar um paciente bariátrico que tem alguma compulsão. Aí você fica pensando, qual que é a relação dessa compulsão com a bariátrica? Porque antes a compulsão era alimentar. Para não comer e morrer, a compulsão virou outra coisa.
Você percebe que o sintoma somente desloca. Mas ele está ali, porque vai continuar fazendo uma formação de compromisso para poder ser expresso de alguma forma. No sonho, vai acontecer... Vamos para o sonho agora, para a gente pensar como que isso acontece no sonho. O que é o sonho para Freud? O sonho tem como eu posso dizer, tem algumas expressões que definem muito bem o sonho para Freud. Então, são algumas definições que Freud traz para a gente, muito legais do sonho. E a primeira delas que eu queria trazer para vocês é que o sonho é o guardador do sono. Vocês leram isso em algum lugar? O sonho é o guardião, ele fala, né? O guardião do sono. Por que o sonho como guardião do sono? Porque lembra que eu falei para vocês na semana passada que o sono, nosso sono, é uma forma de voltar para esse estado de paz, de tranquilidade. Freud até, eu ia falar que ele brinca, né? Não sei se era uma brincadeira, mas que ele compara, né? A posição que a gente dorme, a forma que a gente dorme no escuro, tem que estar escuro, tem que estar quentinho. Ninguém dorme passando frio, né? Tem que estar encolhidinho. A gente vira na posição fetal para dormir muitas vezes, não é? Isso é o sono. Né? Então, ele fala do sono como essa aproximação da vida intrauterina. Né? Então, é muito... Ele fala desse desejo, dessa vontade de voltar para esse lugar, que é o paraíso perdido mesmo, que é o Éden. Né? O sono, a gente precisa desligar. Se alguém não dormir, morre, não é? Essa máquina que é o nosso corpo precisa parar em algum momento, né? Precisa desligar. E aí Freud fala, e ele dá aí uma dica da vida angustiante, que é a vida humana, que ele fala, se a gente fosse nela direto, a gente não suportaria. Precisa desligar de horas em horas, né? Aí a cada, pelo menos, ele até fala, né? 1/3 da vida a gente passa dormindo, né? E a gente vai dividindo isso, fragmentando isso, a gente fica umas horas acordado, já precisa desligar tudo, porque essa máquina cansa. Essa máquina não aguenta, né? E aí Freud fala isso pra gente, aí a gente pensa, né? Como assim? Né? Não aguenta por causa do nível e da quantidade de conflitos que acontecem. A gente vai falar mais desses conflitos mais para frente, aí nos próximos encontros. E essa quantidade de conflitos que nós temos são causados pelo quê? Isso que a gente vai entender mais para frente. E aí Freud fala, como é que o sonho, é um guardião do sono? Vamos pensar. E aí ele dá um exemplo de, por exemplo, quando você está dormindo e sente sede. Para você não acordar de sede, você sonha que está bebendo água. Se você dorme com fome, você sonha que está comendo. Seu prato preferido, inclusive. Por que você sonha que está comendo? Para você não acordar de fome, porque a fome pode perturbar o sono. A sede pode perturbar o sono. Não sei se já aconteceu com vocês de você sonhar com uma música, um som, e quando você vai ver era o despertador que estava tocando e você sonha, o som do despertador entrou no sonho, começou a fazer parte do sonho. Por quê? Porque o sonho é como se o psiquismo falasse assim, gente, esse barulho vai acordar ela. Para não deixar acordar, vamos criar um enredo aqui com esse barulho. Para te proteger, te manter dormindo. E aí Freud dá um exemplo também de
quando não sei se era um paciente, né, mas de uma pessoa que ele era médico e ele tinha que acordar para ir para o hospital, e ele sonha que está chegando no hospital. Por que ele tem esse sonho de manhã cedo que ele está chegando no hospital? Porque a preocupação de chegar no hospital é o que faria ele acordar. Né? Você já acordou só por causa de um compromisso? Queria tanto estar lá que você nem precisou de despertador. Então ele sonha que ele já chegou para ele continuar dormindo. Então, Freud, ele prova, e aí, gente, no livro A Interpretação dos Sonhos, ele vai falar para a gente por A mais B, provar por A mais B, com muitos exemplos. Então, acreditem, exemplo ele tem de sobra, de que o sonho é o guardião do sono. Alguém tem alguma pergunta, um exemplo sobre isso, sobre o fato do sonho ser guardião do sono? Alguém quer falar alguma coisa sobre? Ainda não? Então, vamos lá. E aí ele dá o exemplo também de quando o sono nos desperta. Que é quando a gente, por exemplo, você está com vontade de fazer xixi. E aí você sonha que está indo, que está quase saindo, e você acorda e vai correndo para o banheiro. Né? E aí ele dá um exemplo do guarda noturno. Ele fala, ainda mais naquele tempo, as cidades pequenininhas, né? Eu acho que fica mais evidente, o guarda noturno, que para guardar, que trabalha guardando o sono da cidade, o silêncio da cidade. Mas muitas vezes, para alguém que está um vândalo, uma festa fora de hora, para espantar aquela turma que vai perturbar a paz da cidade à noite, ele precisa acabar acordando a cidade, fazendo barulho para proteger a cidade. Então, às vezes, o sonho nos acorda, na tentativa de nos proteger de perturbações do nosso sono, certo? Então, Freud dá muitos exemplos sobre isso, sobre guardar o sono, como que o sonho guarda o sono. Vamos lá. E aí, nessa de guardar o sono, o que mais pode perturbar o nosso sono? Porque eu estou dando exemplos e Freud começa dando exemplos de perturbações que vêm de fora. Aí eu dei o exemplo do despertador. O exemplo, Freud também conta lá no livro A Interpretação dos Sonhos, ele dá o exemplo de quando alguém, não sei também se era paciente, mas quando alguém conta que a cozinha, alguma coisa na cozinha começou a pegar fogo enquanto ele dormia, e ele começa a sentir o cheiro de queimado e começa a sonhar que ele está num lugar que está pegando fogo, e aí o sonho desperta ele, né? Então, perturbações externas, estímulos externos que perturbam. O barulho do despertador, ao invés de você acordar, você sonha com o som, porque o sonho está guardando o seu sono daquele estímulo que veio para perturbar seu sono. Existem os estímulos somáticos. O que são os estímulos somáticos? Os estímulos do corpo, que é, por exemplo, que eu dei da sede, da fome. Você sonha que está tomando água para não ter que acordar e tomar água de fato. E aí ele fala também dos estímulos psíquicos, que é aqui que a gente se concentra no nosso estudo, porque a gente está querendo estudar o psiquismo humano. E que é a maioria dos sonhos. Na maioria das vezes, nós não sonhamos porque estamos sendo estimulados por algo externo ou estimulados por algo físico. Na maioria das vezes, nós sonhamos porque nós estamos com estímulos psíquicos. Bruno, quais estímulos psíquicos podem perturbar o nosso sono? Muitos. Os desejos, principalmente os desejos inconscientes. Os afetos que nos são inconscientes, eles aproveitam que o nosso eu está dormindo, então aquilo que faz um limite,
está ali na fronteira entre o que é inconsciente e o que é consciente, aquilo que está nesse limite, nessa fronteira, está adormecido. Então, ele aproveita para emergir. Mas se ele emerge do jeito que ele é, somente com aquela vontade, com aquele desejo, se a raiva emerge durante a noite, se o medo emerge durante a noite, se a falta, a carência, a necessidade emerge durante a noite, você não dorme. Então, o sonho, ele toma esse estímulo psíquico que poderia te acordar, transforma num sonho, num enredo, faz uma formação de compromisso. Por isso que eu ilustro bastante com os atos falhos, antes da gente chegar nisso. Ele faz uma formação de compromisso com esse estímulo que podia perturbar seu sono. Com a formação de compromisso, seu sono não vai ser mais perturbado. Entendeu? Daqui do que eu falei antes, de tentar dar algum exemplo para explicar mais. Deu para entender? O que vocês entenderam? Quero que vocês dêem algum exemplo. Alguém dê um exemplo de um sonho que pode exemplificar isso que eu estou explicando agora. O sonho como guardião do sono, guardião de estímulos psíquicos. O que vocês entenderam dessa parte? A gente estava com um toque aqui para enviar logo para vocês o texto. Enviei, agora parei de olhar para ali. Vamos, gente, alguém tem que falar agora. Cadê? O Matheus não veio hoje. Se o Matheus estivesse aqui, ele falava. Ô, Bruno, nessa parte aí que você fala, que o sono nos desperta, poderíamos acrescentar aí os pesadelos? Sim, vamos falar Freud fala dos pesadelos. A gente pode pensar nos pesadelos já já. Porque aí a gente entra numa outra forma de conceituar os sonhos que Freud traz mais para frente. Vocês estão seguindo comigo a lógica? O sonho é guardião do sono. Ele guarda o sono como? Protegendo a gente de qualquer estímulo que pode fazer a gente despertar. Certo? Ele protege como? Realizando o desejo. Para eu não acordar de sede, eu sonho que eu estou tomando água. Para eu não acordar com esse estímulo somático, eu acalmo meu corpo alucinando, que ele fala que essa realização de desejo é alucinatória. Mas é engraçado que a alucinatória é alucinatória, mas convence nosso corpo, tanto é que ele não acorda. A não ser que a sede seja muito forte. Por exemplo, você já teve dificuldade para pegar no sono por causa da preocupação com alguma coisa que aconteceu? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Você brigou, teve uma briga feia, brigou com os filhos, brigou, xingou, ofendeu, ficou ofendida, deitou, demora para dormir, remoendo aquela briga. Demora para dormir. Aí você pega no sono. Quando você pega no sono, você vai sonhar com o quê? Com algo relacionado a isso. Porque para não deixar você acordar mais, o sonho vai pegar esse estímulo psíquico que está te perturbando e vai trabalhar com ele para satisfazer. Aí, normalmente, no sonho, você resolve, você se explica, a pessoa te pede desculpa, você fala o que você não teve coragem de falar. Você vai para cima, ou a pessoa vai para cima de você, ou chega alguém para separar. Entra alguém que na briga, em vigília, nem estava lá, mas no sonho essa pessoa aparece. Na realidade você estava sozinha, mas no sonho essa pessoa chega para você. Então, você bateu o carro, está preocupado porque você que estava errada, e você não sabe se vai ter dinheiro para consertar o carro do outro, que é um carro 1000 vezes melhor que o seu. Aí você
não dorme pensando nisso, mas quando você dorme, você sonha. Você sonha que o quê? Que o cara desce e fala que foi só um arranhão. Você sonha que aparece alguém e assume a dívida. Você sonha que o cara vai embora e fala que tá tudo bem. Ou você sonha que o cara vem e briga com você mesmo. Que aí chega perto dos pesadelos, né? E a gente vai pensar nisso já já. Guarda essa pergunta para daqui a pouco, dos pesadelos. Então, o sonho, de que forma o sonho nos guarda dos estímulos para proteger o nosso sono? Então, assim, a princípio, a definição maior aqui, a premissa maior é que o sonho é guardião do sono. A outra premissa importante aqui, o sonho nos protege de estímulos que podem nos acordar. Partindo dessas premissas, nós chegamos numa conclusão. Qual que é? Como que esse sonho nos protege dos estímulos? Como que o sonho coloca no enredo do sonho para a gente não acordar por causa desse estímulo? Vocês entenderam minha pergunta? Quer que eu formulo de novo? Porque essa não é retórica, eu vou querer que vocês respondam. O sonho é guardião do sono. 2. O sonho nos protege dos estímulos, para os estímulos não nos acordar. O estímulo psíquico, ou estímulo somático, ou um estímulo externo. Certo? Para chegar na conclusão, quero que vocês me respondam uma pergunta. De que jeito que o sonho nos protege dos estímulos? Eu tenho um estímulo que vai me acordar. Para ele não me acordar, o sonho faz o quê? Faz com que a gente viva aquela realidade que a gente estava desejando, aí vem através do sonho. Por exemplo, eu quero abraçar uma pessoa, né? A coisa está meio complicada, mas aí vem um sonho onde eu possa realizar aquele desejo de abraçar. É isso. Seria isso? Exatamente. Então, a nossa conclusão dessas duas premissas, em outras palavras, que a auxiliadora nos falou, que o sonho é realização de desejo. É isso que Freud fala. Via de regra, sonho é realização de desejo. Aí Freud... Eu posso dizer... Oi, Maria Augusta. Eu posso dizer que ele é atemporal? Não entendi, cortou, desculpa. Eu posso dizer que ele é atemporal? Quando eu digo atemporal, é no sentido assim, eu não sei se é essa palavra. Eu sonho, talvez o meu sonho está ligado a uma questão que eu vivi lá na infância. Você está perguntando se o sonho pode estar ligado a questões infantis. Sim, aí eu digo atemporal porque ele... Atemporal. Atemporal. Eu posso dizer? Entendi. Sim, é essa palavra que tinha cortado no começo. Sim, sim, porque, veja bem, a melhor forma da gente colocar seria que o inconsciente é atemporal. Então, quando a gente vai interpretar qualquer coisa que é para entender o inconsciente, a gente parte dessa ideia, que o inconsciente é caótico, o inconsciente não é lógico, o inconsciente é contraditório, o inconsciente não tem moralidade, não é imoral, é amoral, atemporal, ilógico, paradoxal. Por isso que quando a gente vai interpretar um sonho, a gente precisa sair dessa ideia de que tudo vai ter uma lógica. Não.
A gente quer interpretar, e na interpretação do sonho a gente vai chegar em conteúdos inconscientes. E o inconsciente, sim, é atemporal. O exemplo que eu dei para vocês foi do sonho que o paciente teve. Eu nem sei, eu contei para vocês do sonho da pedofilia? Não? Pois é, gente, um paciente sonhou que ele tinha desejos sexuais por uma criança. E ele chegou na sessão, foi um paciente que foi a primeira vez que esse paciente trouxe sonho. Então, ele nem sabia que ali era lugar de interpretações. Então, ele trouxe horrorizado. Ele estava muito mal, porque na noite anterior ele tinha tido um sonho e que ele via uma criança deitada, pelada, e ele tinha desejos sexuais por essa criança. Esse sonho chocou o analisando, mas não choca o analista. Pelo menos não deveria chocar. Por que não choca o analista? Por causa disso tudo que eu estou falando. Que a gente tem que partir do pressuposto que o inconsciente é tudo isso que eu falei. Pode significar um desejo perverso no meu analisando? Pode. Mas eu não posso cair na cilada de trazer essa interpretação logo de cara. Porque pode ser uma cilada. Porque o inconsciente é atemporal. Eu não sei no sonho quantos anos o meu paciente tinha, por exemplo. Entenderam? Ele podia estar sonhando com uma criança nua, sendo ele uma criança. Isso não faz dele um pedófilo. Pode estar falando de um desejo sexual que ele teve na infância. Lá na sexualidade infantil. Pode estar falando da sexualidade infantil dele. Pode estar falando de 1000 outras coisas. Pode ser um desejo que ele tenha inconsciente, sim, ou pré-consciente, de repente, algo que ele reprimiu, um desejo por crianças. Também pode, tá? Não estou dizendo que não é, mas estou falando que a gente não pode dizer só que é. Por causa dessa atemporalidade que a Maria Augusta está trazendo para nós. Então, nós podemos sonhar com recordações da infância, porque no inconsciente nada fica velho. Há pacientes que trazem sonho com os pais, mas que os pais são grandões, porque ele é pequenininho. Quantos sonhos que nós temos com pessoas que já morreram, e parece que a pessoa está ali, você acorda naquela emoção de que ele estava vivo. Porque está guardado dentro de você, essa pessoa está viva, você não matou ela. E isso é um sinal de saúde, inclusive. Você percebe? Então, sim, é atemporal. O inconsciente é atemporal. Não é que o sonho é atemporal, o inconsciente é. Então, ele vai pegando desses materiais. Materiais da memória, materiais de memórias recentes. Ele vai pegando todo o material possível para construir o sonho, como se constrói uma peça de teatro. Então, o sonho, estou aqui construindo com vocês. Se eu tivesse aqui uma lousa, eu teria escrito então para vocês essas duas premissas. O sonho é guardião do sono. A segunda eu teria escrito: o sonho nos guarda de estímulos perturbadores. E a conclusão, como que ele nos guarda desses estímulos? Essa é a pergunta diante dessas duas premissas. Como ele nos guarda, como ele guarda o sono desses estímulos? Realizando os desejos. Então, sonho. Então, eu sempre escuto o sonho, quando o paciente começa a me contar um sonho, eu escuto ele assim. Eu penso, sonho é realização de desejo. Que desejo estava perturbando esse paciente
e se analisando que esse sonho está realizando. Então, todo sonho é realização de desejo. Todo, sem exceção. E aí, para explicar isso, Freud ele tem um capítulo lá na interpretação dos sonhos, que é só sobre os sonhos infantis. E os sonhos infantis, ele fala que não necessitam de repressão, não. É por causa da falta da repressão. Não necessitam de interpretação, porque eles são muito claros e diretos. Então, ele dá o exemplo, né, da cesta de morangos. No sobre o sonho, é que tá tanto texto sobre sonho, no sobre o sonho ele não dá o sonho infantil, né? Ou ele fala do sonho infantil, do texto que vocês leram. Fala. E lá na interpretação dos sonhos, depois aqui na conferência, ele fala de novo da cesta de morangos. A criança, o menino ia dar uma cesta de morangos de presente para uma amiga. Só que ele queria comer os morangos, né? E ele não pôde, porque era presente. Então ele deu de presente. No outro dia ele acorda, falando que sonhou que ele comia todos os morangos, todos os tipos de morangos. Sonho é realização de desejo, e para a criança o sonho é bem literal. Sonhos infantis são literais. Ela tá com vontade de uma coisa, ela vai sonhar que aquilo aconteceu. Então ela fala da menininha que atravessou o lago de barco. Só que no final da travessia do lago ela chora e reclama porque já acabou o passeio. Então, quando chega a noite, ela dorme. No outro dia de manhã, ela passou a noite inteira no lago. Então, os sonhos infantis nos ilustram de forma muito clara que é realização de desejo. Sonhos de crianças pequenas, ele está falando, né? Sonho de crianças de 3, 4 anos. Então, eles contam, eu estava em tal lugar. Né? Realização de desejo. Mas e os pesadelos infantis? Eu estava aqui torcendo para alguém perguntar. O que os pesadelos? Bruno, que desejo? Então vamos pensar comigo. Sonho, realização de desejo. E os pesadelos? Que são os sonhos de angústia. Os que a gente não consegue dar conta. Seriam eles? Que desejo vocês acham que se realiza no pesadelo? Como que vocês fecham essa conta, né? Sonho e realização de desejo. Eu sonhei que eu estava sendo perseguido. Sonho é realização de desejo. Eu sonhei que o serial killer que eu vi no jornal entrou aqui em casa. E aí, gente? Os não toleráveis. Hã? Os não toleráveis. Porque existe Como aqueles assim, Maria? Existem aqueles desejos, né, que, digamos assim, que está dentro de uma censura, e outros que fogem de uma censura. Seriam os que fugiriam de uma censura. Por exemplo, eu tenho vontade de matar uma pessoa, por exemplo, mas, por conta de toda a estrutura de vida, não executo aquela tarefa. Mas eu em algum momento, eu senti vontade de matar. Aí o sonho, será que seria isso? Eu sonho executando isso aí, porque na realidade era um desejo interno, mas ele bloqueia, porque na verdade é muito forte para mim, entender que eu sou capaz disso. Aí você está falando que, mas no sonho, no pesadelo, que na verdade você está sendo perseguida para ser morta.
Veja, tem várias explicações para os pesadelos, gente. Uma delas, a primeira delas, é que assim, a gente lida com algo, nós neuróticos principalmente, lidamos com algo que é muito presente na análise, vai aparecer o tempo todo, que é a culpa. A culpa. Eu fiz, e se eu fiz, eu tenho que pagar. O sonho como realização de desejo, quando no sonho eu estou apanhando, eu estou realizando um desejo de pagar pelo mal que eu fiz, que eu sou uma pessoa muito ruim. Só que a culpa, ela é igual ao desejo, nunca vai estar satisfeito. O inconsciente, ele nunca está satisfeito. Existe uma outra coisa que antecede a culpa, nós vamos falar um pouquinho dele também, que é o Freud, ele estuda bastante o masoquismo, que é o prazer na dor. Isso povoa o nosso inconsciente também, sabia? Freud chama de masoquismo isso. Sadismo e masoquismo, né? Que é o desejo, a satisfação em causar dor no outro e a satisfação em sentir dor. Mas você já percebeu que no sonho você nunca morre? Quando você vai morrer, você acorda. Então, eu acho que essas são as duas principais explicações para os sonhos de angústia. Pensando na lógica do sonho como realização de desejo. Por que desejo meu está sendo realizado se no sonho só está acontecendo coisa ruim comigo? Que é o que a gente chama de pesadelo, coisas ruins acontecendo comigo. Que tipo de desejo está sendo realizado? Um desejo masoquista, que nem sempre, tá, gente? Nem sempre ele é fruto de culpa. É o prazer na dor por prazer na dor mesmo. Mas a culpa também tem um grande papel nesses sonhos, que é o desejo de sofrer a consequência de algo muito ruim que eu fiz. Bruno, mas e os pesadelos nas crianças? Vocês se lembram? Nós não vamos falar disso hoje, mas vocês se lembram do Édipo? A culpa que a criança carrega depois do Édipo é enorme. Porque ele desejou matar o pai ou a mãe. E Melanie Klein vai colocar o Édipo no primeiro ano de vida. Então, E ela explica também que aquilo que a criança faz na fantasia, ela acha que ela vai fazer na verdade, que ela fez na realidade. Se na fantasia ela atacou a mãe, ela entende que esse ataque foi verdadeiro. Então vem a culpa. Eu vou pagar pelo que eu fiz. Os pesadelos infantis estão relacionados ao medo da castração, à culpa edípica. Por isso que é muito comum, por exemplo, as fobias entre 5 e 6 anos de idade. Porque essa é a idade do complexo de castração, o medo de ser castrada. Normalmente as fobias nessa época da vida são expressões do medo de castração, de ser castrada. Entenderam? Você poderia me explicar melhor essa questão do pesadelo, no caso, no adulto?
a gente chega a acordar do sonho, porque a gente não está suportando aquela dor, aquela angústia que o sonho tá gerando, é isso? É por isso que a gente acorda? Sim, sim, isso. Por isso que Freud dá o exemplo. Você entendeu o exemplo que eu dei do guarda noturno? Ele está trabalhando na rua para não deixar nenhum vândalo fazer barulho e acordar a gente. Mas, às vezes, para espantar esse vândalo, ele toca o apito. E ele acaba acordando a gente para nos guardar daquele estímulo. Então, ele explica assim, quando ele fala de quando os próprios sonhos nos acordam. Maria Nazaré, você ia falar alguma coisa? Eu vi que você tinha aberto o microfone, agora fechou. Então, eu ia falar, mas eu nem consigo formular a minha pergunta. Pode Essa questão do tentar. pesadelo, essa questão do sonho, assim, porque eu li o texto, vi algumas coisas, como se sonho e pesadelo fosse, tipo, para Freud, tudo sonho, ele não faz essa diferenciação do sonho e do pesadelo. Tudo seria a realização de um desejo. Seria isso? E o pesadelo ele chama de sonho de angústia, o que a gente chama de pesadelo, né? Seria o sonho de angústia. Quando, por exemplo, o sonho de angústia se repete, o mesmo sonho várias vezes. Algum afeto, né, que está insistindo ali em aparecer, né, em ser elaborado, porque o sonho nos ajuda a elaborar essa angústia, né? Porque às vezes no sonho se resolve. Por que que a pessoa, aquele religioso que se autoflagela, ele encontra satisfação naquilo? Muitas vezes porque ele alivia a culpa, né? Sentir que eu estou pagando pelos meus pecados. Porque tem uma coisa nesses sonhos de angústia, quando se trata da culpa, né? O eu mereço. Eu mereço a morte, eu mereço ser perseguido, eu mereço ser esquartejado. O que mais, gente? Que aí Freud vai falar da censura também, né? Quando ele fala do sonho. Como se tivesse, literalmente naquele exemplo que eu dei na semana passada, dos guardas na porta, né? Como se tivesse alguém falando o que pode e o que não pode passar. Aí ele dá um exemplo de algo que acontecia na época dele e que nos lembra de algo da ditadura, né? Que é a censura à imprensa. Então, a ideia da censura no sonho é a mesma da censura à imprensa. Que não sei se aqui no Brasil acontecia desta forma, mas ele fala que nos jornais, ali da época que ele está escrevendo, era comum existirem textos que algumas frases estavam em branco, então tinha alguns espaços em branco no meio dos textos dos jornais. E normalmente eram textos em que se falava algo sobre política, e determinada parte estava como se tivessem passado um branquinho, um corretivo em cima. E aí Freud fala, porque ali tinha alguma afirmação crítica ao governo, e a gente, quem lê, tem a sensação de que aquela lacuna, aquela parte em branco era a parte mais importante do texto. A parte mais legal do texto que todo mundo queria ler é justamente a que está apagada porque alguém do governo censurou a imprensa.
E aí ele fala que para que isso não acontecesse, os jornais da época faziam o quê? Usavam de artifícios linguísticos para escrever o que eles queriam de uma outra forma que não fosse censurado. Que é tipo uma formação de compromisso. Satisfaz o governo, porque ele está usando de um artifício linguístico, mas satisfaz o leitor que está conseguindo passar a mensagem, tipo assim, para um bom entendedor, meia palavra basta. Sabe? A gente tem o exemplo aí da música bem clara do Chico Buarque, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Não era um cálice, era do verbo calar-se, né? É verdade. Esse é um exemplo fantástico. É um exemplo fantástico de uma formação de compromisso linguística que satisfaz os dois lados. E o sonho, ele passa pela censura. Por isso que ele precisa dar toda uma volta para expressar aquilo que ele quer expressar. Em alguns casos, claro. Freud ele fala de um sonho de um homem que veste o sobretudo. Vocês já leram esse sonho? Ou não? Que é o sonho do homem que veste o sobretudo. E na interpretação, na associação, o paciente chega em quê? Que é um pênis sendo colocado a camisinha. Mas como não dá para sonhar com essa imagem, é censurado. Então, para não ser censurado, a gente coloca um homem vestindo seu sobretudo. Num dia de chuva. Então, os sonhos estão cheios de símbolos. Por que sim? Por que a gente precisa de interpretar? Por causa da censura. É censurado aquilo que é insuportável, aquilo que é errado, aquilo que não pode. Por exemplo, um sonho que parece os sonhos infantis, porque eles demonstram muito a realização de desejo de forma muito direta, todavia, de forma direta, então não tem muito o que interpretar, que são os sonhos eróticos. Não tem muito o que interpretar, entre aspas, assim, porque por um lado está na cara qual que é o desejo a ser realizado, né? É um desejo sexual. Só que muitas vezes esses sonhos, o analisando traz esse sonho erótico, a pessoa com quem ele estava na cama não é muito clara. Ele tinha a impressão que era uma pessoa, na verdade era outra. Ele olhava, não conseguia ver o rosto. Sabe? Esse tipo de coisa que acontece em sonhos eróticos. É a censura. Então, até passou o ato sexual. Mas... Então, eu já tive analisando que ele trouxe um sonho erótico, que ele estava na cama com a esposa e com um homem. E ele se relacionava sexualmente com a esposa e ela ficava deitada ao lado e deixava ele se relacionar com o homem. Gente, é uma super realização de desejo, não ser mais censurado. Não ter a esposa como um impeditivo para uma relação homossexual. Todavia, ele não via o homem, quem era, obviamente, mas até aí também nem nos interessa, o fato era que era um homem, mas ele não via a relação sexual em si. Ele ia e quando ele olhava já tinha acabado. Eu tenho um outro analisando também que todos os sonhos eróticos que ele traz são na hora
em que vai acontecer o ato, então começa todas as preliminares, ele sonha, e ali ele participa do sonho ativamente, né? E quando o ato vai acontecer em si, ele acorda. Porque ele carrega uma culpa enorme pelos desejos sexuais. Ele acha muito errado ter desejos sexuais. Muito errado, muito errado. E por toda uma questão religiosa, né? E ele entende que está muito errado ter desejos sexuais sendo casado, ter desejos por outras pessoas. Então ele traz sonhos, e ele tem sonhos eróticos constantemente, mas os sonhos sempre são assim. Não chega no ato, porque é insuportável para ele, ele acorda. Mas a expressão do desejo está ali. Eu até falei para ele, né? Eu falei, dá graças a Deus porque você sonha com isso. Por quê? Eu falei, porque você sonha é um sinal de que você não está fazendo. Né? Então não tem. Porque eu quero levar ele a entender o quê? Né? Que não é pecado ter desejos, né? Ele não está traindo a esposa. Ele está desejando. Porque ele entende como pecado o desejo. Mas não é, né? Em religião nenhuma. Gente, nosso tempo está indo, não vai dar para eu trazer o sonho que eu ia trazer para nós pensarmos juntos. Queria ouvir de vocês se tem mais coisas do texto que vocês queiram trazer. Tem perguntas sobre o que eu falei até aqui, sobre a censura, falei pouco sobre ela, mas acho que ficou bem claro, não sei. Algo que não tenha ficado claro, algo que tenha ficado claro, você queria exemplificar, algum sonho curto de vocês que vocês queiram contar, sonho de algum paciente, sonho seu, que você se sinta à vontade, claro. Alice quer falar? Levantou a mãozinha. Sim, tá me ouvindo? Meu áudio tá ruim, Oi, minha câmera Alice, tá estou ruim. te ouvindo sim. Boa Não tem noite. problema não, só me lembra quem é você, porque tem tanta gente no grupo que eu confundo. Qual que é você mesmo? Eu sou a TO. Ah, tá. Deixa eu ver. Já lembrei. Acho que você respondeu essa questão da realização do desejo, né? Acho que o sonho é bem isso, porque ultimamente eu ando sonhando muito com os pacientes. Os pacientes que eu atendo geralmente são bem graves, e no sonho, eu sonho com eles andando, falando. E aí no sonho eu choro muito, assim, como se fosse um milagre, né? E aí eu vejo como isso é uma realização de um desejo. E outra coisa também que acontece comigo eu sonho, às vezes eu acordo, eu volto a dormir e continuo sonhando. O que é isso? Como se eu fosse a roteirista do meu sonho, assim. O sonho, ele é totalmente inconsciente ou tem alguma, sei lá, a nossa ação propriamente dita? Porque eu tenho muito isso de sonhar e eu fazer o sonho do meu jeito, assim, as coisas acontecerem do meu jeito. Bom, isso é bastante curioso, mas eu acho que isso que você falou é bastante oportuno para a gente comentar, que é o quê? Um cuidado que eu sempre tenho que ter quando eu trago algumas compreensões para o paciente, que é o quê? Às vezes a gente acha que porque é inconsciente não sou eu. Porque é inconsciente, eu não sou sujeito ativo da ação. Eu não sou o protagonista. Mas muito pelo contrário. A ideia de compreender que as coisas são inconscientes nos coloca nesse lugar, de que foi você, só que você achava que tinha sido o outro, por ter sido inconsciente, né? De que veio do além. A ideia que, no geral, se tem do sonho, né? De que vem de algo cósmico, de algo de fora.
um sonho mais místico. Mas não, o sonho é seu. Você que é o... eu tenho... Alice disse, né? Eu tenho a impressão de que eu sou roteirista. Você é. Essa é a chave da interpretação do sonho. Por isso que Freud ele sempre fala, quem tem a interpretação do sonho é o sonhador, não é o analista. É o sonhador que interpreta o sonho dele. Você só ajuda ele como que se interpreta um sonho. Mas ele tem a resposta dos símbolos, o que uma coisa vai significando a outra, qual é a cadeia de associação para chegar no significado real, para fazer o caminho, porque na interpretação do sonho, a gente faz o caminho contrário que o psiquismo fez para montar o sonho. Então, para montar o sonho, ele pegou um conteúdo que é um conceito fundamental que eu nem citei aqui, mas eu acho que ele, nas entrelinhas acabou ficando claro, que é o quê? A ideia de conteúdo manifesto e conteúdo latente. É o conteúdo manifesto, é o cara que coloca o sobretudo. Qual que é o conteúdo latente? Ele vai fazendo associações até chegar o que é esse sobretudo, né? Só que quem vai chegar nisso é o analisando, não é o analista, não somos nós. Por isso que a melhor forma de se compreender o que são sonhos para a psicanálise é você começar a interpretar os próprios sonhos. Então, muitos psicanalistas é comum que tenham o caderno dos sonhos. Deixa na cabeceira da cama, acordou e escreve o sonho que teve. Hoje a gente tem a facilidade, por exemplo, do WhatsApp. Você faz um grupo com você mesmo e chama ele de grupo dos sonhos, e tem só você no grupo. E aí você grava áudio, você contando o seu sonho. Aí você vai ouvindo parte por parte, vai fazendo as associações e vai interpretando. Nosso tempo já foi, mas uma coisa que a gente não falou muito foi da interpretação em si. A gente falou mais como que o sonho funciona. Mas eu acho que isso é mais importante, de como que o sonho funciona. Mas alguém tem alguma dúvida sobre a interpretação do sonho? Só para a semana que vem a gente não ter que voltar no sonho. Bruno, eu acho que a interpretação, você é que tem que observar, né? Quais associações você vai fazer com aquilo ali que você está sonhando, né? Até porque, se o sonho é do sonhador, né? Você tem que ter todas aquelas conexões que você está vivendo naquele momento, né? Porque há toda aquela situação, né? Dramatização, deslocamento, condensação, porque vem aquilo tudo no sonho, mas todos aqueles pedacinhos ficam comigo isso acontecendo muito isso. Às vezes você anota assim tudo muito rápido, né? Porque se você não anotar, aparece. Aí você anota os pontos. Mas no outro dia, quando você começa aquilo, aí você diz, entendi. Aí você vai como se você fosse chegando à conclusão daquilo que está por trás. Por exemplo, o filho de uma colega minha, ele perdeu o pai de Covid. E em meio a esse período que ele perdeu o pai de Covid, foi um menino que batalhou, um chefe que foi muito incompreensivo, tudo e tal. E quando eu saí do meu casamento, eu sonhei com ele, com um buraco enorme na perna. Eu disse, meu Deus, por que eu estou sonhando com esse menino com um buraco enorme na perna? Mas aonde foi a conexão do sonho? Foi justamente quando eu percebi que aquela força que ele estava tendo naquele período que o pai tinha morrido de Covid e ele conseguiu entregar o material que o chefe houvera pedido, né, no prazo. Foi até cruel, na semana que o pai foi enterrado, o chefe não permitiu que ele entregasse na semana seguinte, ele disse, não, é quinta-feira. E ele enterrou o pai na segunda. E eu sonhei com ele, com esse buraco na perna, e eu perguntava a ele, Gustavo, meu Deus, que buraco enorme na sua perna. Ele olhava para mim, porque se o sonho é tudo em relação a mim, então Gustavo só se apresentou ali no sonho, né? Justamente naquele período que eu estava lidando com a separação. Aí Gustavo me respondia, vai cicatrizar, entende? Aí eu passei uns 2 dias, aí levei para terapia, né?
Quando falando com o meu analista, ele disse, vamos fazer as conexões. Então, ele me ajudou a fazer as conexões. Quando eu cheguei já na análise, eu já tinha feito algumas conexões. Bom, se eu sonhei com o Gustavo está sendo forte, então eu também estou sendo forte diante dessa situação, né? Então, eu acho que cada sonho é uma coisa assim muito reveladora, é maravilhoso, viu? Assim, algumas coisas assustam, né? Mas eu vou dizer, estou apaixonada, viu? Hoje eu assisti aquele filme que você passou, do Homem dos Ratos. Nossa, está muito forte ali, mas muito interessante. Muito revelador, né? Sobre essas coisas de culpas e de tudo, né? Gente, eu achei maravilhoso o seu sonho, né? Eu acho que o sonho tem esse sentido numa interpretação. Freud fala que a gente, principalmente quando você atende alguém todo dia, você pode ficar vários dias no mesmo sonho, porque tem esse sentido geral, eu sou forte como ele, eu estou sendo forte como ele foi forte. Mas, por exemplo, a gente, de repente, um paciente pode pegar e querer entender melhor esse sonho. E a gente fazer associações só com a perna, depois só com esse buraco. Por que o buraco? Por que o buraco na perna? Porque justamente esse menino e não outro menino que foi forte na sua vida, porque ele te lembra quem, entendeu? Então, assim, tem todos os onde ele estava, né? Em que lugar que ele estava, por que nesse lugar, entendeu? Então, a gente vai fazendo associações e a gente vai chegando a coisas, um sonho só dá material para uma análise de uma vida inteira. Às vezes passa anos e a gente volta num sonho de anos atrás, o significado dele vem à tona. Tá certo, gente? Então, uma boa noite para vocês, uma boa semana a todos. Obrigado por ficarem comigo até agora. Hoje foi ótimo. Semana que vem, então, a gente vai falar um pouco sobre infância, sobre o infantil. Vamos falar. Tem 2 textos para a semana que vem, são textos curtos, teorias sexuais infantis, e tem o outro, mas está lá na foto do grupo, eu mando para vocês agora no grupo, tá bom? Os Uma boa textos noite da para semana que vocês e vem, até tu vai colocar no segunda. grupo? Vou Os sim. textos... Ah, tá. Tá ok. Tá bom? Boa noite para vocês, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.